Aqui no vídeo 4, nós vamos falar sobre entorse e vamos falar sobre distensão. Então, quando nós falamos da palavra entorse, significa que você pegou, né? Tem o osso e tem as partes moles, né? Como a gente aprendeu no vídeo anterior. Quando a gente fala do entorse, nada mais é do que você pegar as partes moles, girar e ela voltar para o lugar, né? Isso é entorse. Aonde isso acontece mais? Nos membros inferiores, geralmente nos pés, que é quando a gente acaba pisando falso, ou tá usando um sapato, principalmente mulher, é muito comum, usa um sapato de salto, né, e aí fica ali no desequilibrando. Tem que tomar cuidado, porque quando o pé ele bambeia no sapato de salto, ali você já tá causando entorses, né, e esse entorse frequente vai gerar uma inflamação nesse tecido, tá certo? Então, isso que é entorse. Aí, lógico, a gente tem os entorses que são provocados por violência. Por isso que no PS eu tenho que ficar muito atento a como a pessoa me refere que aconteceu o acidente. Porque geralmente a pessoa ela é levada no hospital. Aí, às vezes, o agressor tá junto. E como é que eu vou saber se a pessoa foi agredida ou não? Então, quando a gente aprendeu no vídeo anterior, contusão, por exemplo, é uma pancada. Então, se alguém vier aqui me dar um soco no olho, vai ficar roxo, porque eu atingi as partes moles. Mas se eu também estava lá na cozinha, abri um armário, não vi que o armário estava aberto, virei e bati, também é uma contusão. Porque pode ser tanto a gente no objeto ou o objeto na gente. Ficou claro aqui? Então, por isso que eu preciso avaliar o contexto e como aconteceu, para a gente também conseguir pegar casos de violências ali no pronto-socorro. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o entorse. Como que a gente trata o entorse? Geralmente vai tratar também com compressas, que aí o médico, dependendo da distensão do entorse, ele vai indicar da melhor maneira, tá? Posso usar choque térmico, às vezes utiliza. O que eu não posso esquecer da compressa. Toda vez que eu falo de compressas, né, tanto a quente quanto a fria, fria faz vasoconstrição, diminui o tamanho do vaso, diminui a circulação. Compressa quente faz vasodilatação, aumenta muito o tamanho do vaso e aumenta mais também a circulação. Então, se eu tenho um edema ali, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu usar uma compressa quente no lugar que tá com edema, vai aumentar o edema. E se o meu pé tá com a circulação dificultosa, eu usar uma compressa fria, vai diminuir e vai diminuir ainda mais a circulação de sangue no local. Às vezes é um idoso que já tá com a temperatura baixa, não posso colocar compressa fria, né? Então, é por isso que eu preciso da ação do médico. Tempo de compressa, no máximo 15 minutos cada compressa. E aí a gente dá um intervalo de 2 a 3 horas para repetir a compressa, né? Coisa que a gente costuma fazer errado. No choque térmico, o que que a gente vai fazer? Primeiro eu dilato para depois eu contrair, tá certo? Então, sempre primeiro água quente, depois põe de molho na água fria. Porque eu não posso fechar e depois abrir. Tá certo? Deu para entender primeiro? Deu para entender direitinho? Então, quando se tem ali um entorse, geralmente o médico vai tirar um raio-x para descartar a fratura e vai continuar ali sequência. Analgésico, anti-inflamatório e pode colocar uma compressa conforme indicação. Não se usa álcool, cândida, desinfetante, amaciante, sabão de barra para fazer compressa, viu, gente? Não se coloca nada disso. Às vezes, quando eu falo de compressa fria, eu posso colocar até gelo na água, nunca gelo direto, porque o gelo direto ele queima. Ele tem a mesma característica de água fervente, tá? Porque queima pela vasoconstrição e ali é uma coisa que é perigosa, principalmente quem tem a pele um pouquinho mais sensível. E já quando a gente fala de distensão, eu tô falando de uma fibra muscular que ela tem essa propriedade elástica. Então, ela vai lá, deixa eu usar esse aqui, ó. Na distensão, ela faz isso, ó. Essa é a característica muscular, certo? Mas para que isso aconteça, a gente tem um movimento. Só que quando eu falo de distensão, é quando eu faço um movimento assim, e a fibra não acompanha, ela rompe. Então, quando a fibra, ela estoura, a gente teve a distensão muscular. Que aí ela pode ser pequenas fibras de estenderem, ela pode estender parcialmente, ou ela pode simplesmente rasgar, tá certo? Então, por isso que a gente tem os graus de distensão muscular. A distensão muscular pode acontecer com qualquer pessoa. Então, tem uma coisa que tá caindo do armário, você vai se esticar todo para tentar pegar. No esticar, você pode ter distensão muscular da forma que você gerou o movimento. Então, nesse movimento que eu tô fazendo, ó, posso ter distensão de fibra do peitoral, posso ter distensão da fibra da parte posterior das costas, posso ter distensão das fibras do braço, do antebraço, então vai variar.
É muito comum jogador de futebol que tenta pegar a bola, jogador de basquete, né, que tenta se esticar todo, de vôlei, para conseguir gerar o movimento. E quem começa a academia sem aquecimento? Então, você já começa a fazer um movimento e aí você vai tendo lesões, e eu tenho que tomar cuidado, porque aí, nesse caso, precisa de um repouso, tá? Vou continuar no próximo vídeo.